Bom, nós estamos de volta no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h28 agora. Tem algumas questões aqui que nós vamos avançar ao longo do programa, que são muito importantes e interessantes também, mas antes, para dar o arremate ainda na questão do bloco anterior, o Dr. Daut Mendorfer, que é advogado, mandou aqui para a gente o seguinte: ele até acredita que talvez não seja da área de atuação dos nossos entrevistados aqui, porque envolve serviço de fiscalização, mas ainda assim vou lançar a pergunta, ainda que vocês queiram falar em tese, respondê-lo em tese. Ele diz o seguinte: ele queria saber o que é que nos garante que os produtos orgânicos oferecidos no mercado hoje estão efetivamente livres de agrotóxico. Irineu, consegue ajudar? Tá bem. Bom, quando se fala em produtos agroecológicos ou outra linha, que são os produtos limpos, é preciso que verifique, então, aqueles produtos que têm rastreabilidade. Sim. A FETAESC, então, ela vem acompanhando alguns produtores, vem acompanhando, então, aqueles produtos que têm a rastreabilidade. Esse é confiável, porque existe, então, um carimbo das empresas que fazem essa certificação. Então, isso não há problema. Agora, o consumidor precisa ter o olho aberto para, quando for comprar o produto, verifique se lá está o selo, então, dessa rastreabilidade. Isso acredito que todos os demais produtos, sejam eles agroecológicos, sejam eles produtos limpos, eles deverão seguir esse processo de rastreabilidade. O Ministério da Agricultura, aqui no Brasil, tem alguns programas já implantados com alguns produtos. O morango é um deles, mamão é outro, que já está nesse processo em andamento, e tem, enfim, diversos outros produtos que já estão em encaminhamento. Então, a rastreabilidade dá segurança. Então, para o consumidor, não há problema se ele estiver olhando esse processo. Agora, aqueles produtos que são vendidos como agroecológicos ou produtos limpos e não tiver este carimbo, há dúvidas. Porque a gente não tem o conhecimento de como ele foi produzido e de que forma. Então, é preciso que haja essa empresa que dê esse carimbo, essa certificação, ainda não há problema. Mas o nosso Estado aqui, é bom que seja dito, né? O nosso Estado aqui realmente tem uma excelência e de empresa pública que é para ser copiada no Brasil e no mundo, que é a EPAGRE. A EPAGRE tem em seu corpo profissional pessoas do mais alto gabarito e profissionalismo técnico. Então a EPAGRE ajuda, auxilia nas certificadoras, acompanha certificações, a própria FETAESC, as federações de trabalhadores também. Então a gente tem um corpo técnico muito qualificado. Então até a dúvida do meu colega, ela realmente se dissipa na medida em que verificar no produto realmente se existe o carimbo, se existe o selo de rastreabilidade. E é claro que naquelas feiras que existem, agroecológicas, onde muitas vezes não tem a possibilidade desse carimbo, conhecer o produtor, né? Conhecer quem que está produzindo o teu alimento. Essa é uma boa oportunidade numa feira, porque geralmente é o próprio produtor quem produz e faz a venda, né? Lá na feirinha. Então conhecê-lo não custa. Pega o teu automóvel um dia desse, vai visitar lá São Pedro de Alcântara, vai visitar aí o interior da ilha, acompanha o dia a dia de um produtor na produção de uma hortaliça, na produção de uma couve, de uma alface, né? Para ver como é que funciona, para ver o dia a dia. É importante, porque, afinal, nós temos que nos preocupar com o que nós nos alimentamos, né? Sim. Então, uma das formas é essa, se você tem a feirinha aí perto da sua casa. Agora, nos grandes supermercados e naqueles estabelecimentos comerciais, aí certamente você vai encontrar o selo de rastreabilidade e dê preferência, obviamente, para aqueles que são rastreados, né? Sim. Isso é um fato importante. Preciso dizer que em Santa Catarina nós temos, em média, em torno de 190 mil propriedades agrícolas. 94,5% dessas propriedades têm menos de 50 hectares. Logo, é uma produção feita por um grupo familiar. Sim. E quando se diga assim, o alimento produzido que eles próprios consomem, então não há problema de você consumir também, porque jamais o produtor ia produzir algo e consumir que teria problema. Então, em Santa Catarina nós temos essa diferença em termos de produção. Um outro dado que a gente precisa colocar é que, para a eliminação de agrotóxicos, nós precisamos mudar a matriz produtiva. Até agora, o Brasil ainda continua com a matriz produtiva química. Se a gente olhar os países um pouco mais desenvolvidos, que é o caso dos Estados Unidos, Canadá, já passou para a matriz biológica.
E isso é um fato que a gente precisa começar a olhar em termos de produtividade. Se a gente olhar 2013, o Brasil teve uma renda em termos de PIB, oriundo da agricultura, de 7%. E isso foi o melhor PIB, olhando todos os demais setores econômicos. Sim. Mas se a gente olhar no mesmo ano, Estados Unidos, foi 16%. Um crescimento. O crescimento. Então, mais do que o dobro do que nós. Mas a mudança lá, não só por isso, mas um fato que chamou atenção é que a matriz produtiva é biológica. E isso permite, então, ter mais produtividade e permite ter um custo menor e, obviamente, um produto mais limpo. Qual é a diferença da biológica para a biológica? Na prática? Você vai trabalhar, a química você trabalha com agrotóxico. A biológica, ela é mais natural. Sim. Então, você trabalha com produtos naturais. E Por isso, exemplo? por exemplo, em vez de você usar um inseticida, no caso, você vai usar preparados ou, por exemplo, você matar um outro inseto, você usa um inseto que inibe aquele outro. Então, a própria natureza dá conta. E isso é preciso que o governo central, e estamos falando de governo federal, possibilite, então, em termos de sua estratégia, colocar recursos para viabilizar isso. E aí, obviamente, o consumidor e a nação brasileira tem que começar a saber cobrar isto. Porque se nós estamos consumindo um produto, também existem erros estratégicos de governo. Mas isso é um fato. Posso dar uma colocação a respeito do que o senhor falou, da mudança dessa matriz, e também já um avanço significativo nessa área. Eu vou citar o meu exemplo, que é um exemplo de produtor mesmo. Sim. Nós tivemos há 2 anos um ataque maciço de uma praga chamada Helicover parmigera, uma lagarta poderosa e que nenhum agrotóxico dava conta dela. Né? Tanto é que se cogitou a importação de produtos até classificados como muito tóxicos para tentar eliminar essa praga. O que nós usamos lá na minha propriedade, lá em Campos Novos? Usamos uma vespinha chamada triclograma, né? Deu uma trabalheira danada, eu fiquei das 5 da manhã às 7 da noite espalhando a vespinha lá. Sim. Mas você não imagina o resultado positivo que nós tivemos com ela, sem aplicar uma gota de organofosforado ou de outro veneno. Um outro que nós usamos lá também, dessa matriz biológica, chamado baculovírus. O baculovírus nada mais é do que um vírus que combate a lagarta, né? Isso é super interessante e é atóxico, né? Sim. Não vou dizer que você pode beber aquilo lá, mas realmente não tem toxicidade alguma. Então, existem elementos que podem ser usados na agricultura convencional e que não fazem uso de agrotóxicos. Também para o dessecante, né? A roçada, que é um negócio que a pessoa esqueceu no tempo. Você roçar uma propriedade, você usar uma máquina, uma roçadeira, né? Ao invés de um pulverizador para dessecar. É plenamente possível, viável economicamente. Então, essas formas de se agir na agricultura é que têm que ser difundidas, né? Talvez falte um pouco de nós, produtores, fazermos um debate mais direto sobre esses exemplos, né? Congressos, mas não congresso patrocinado, por exemplo, por uma multinacional que vende veneno. Vamos fazer um congresso de produtor para conversar esses assuntos, para trocar experiências. Sim. Porque certamente a gente tem muitas possibilidades já à nossa disposição para estar mudando um pouco dessa matriz. E o incentivo governamental que o senhor disse, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que dinheiro vai ser muito difícil. O Brasil colocar dinheiro em alguma coisa, mesmo porque não tem mais a nossa galinha dos ovos de ouro, que foi o boom do crescimento no mundo, nós perdemos e nós vamos enfrentar momentos muito críticos aí pela frente. Mas, é claro, buscando a desoneração tributária ou incentivos através de legislações que permitam que uma empresa que produz, por exemplo, essa triclograma, que no meu caso vinha lá de Goiás, possa se estabelecer em Santa Catarina com alguns incentivos fiscais, né? Então, isso é um debate muito produtivo e certamente vai compor aí as conclusões desses fóruns, dessas comissões que a gente acaba participando, né? Só uma questão importante, quando a gente se fala que o governo não tem dinheiro, mas não é preciso tão só o dinheiro. É uma questão de você mudar o princípio tributário. Então, naqueles produtos que têm agrotóxico, então coloca-se mais tributos e aqueles que não têm, diminui. Sim. E aí você dá um incentivo.
Quer dizer, não precisa ter só dinheiro. É uma questão só de viabilizar a gestão desse processo. O que acontece, na minha modesta opinião, é que quando o Estado coloca muito a sua mão, meu amigo, as coisas não andam nada bem. Eu acho que a gente está passando por um momento tão importante no Brasil e talvez seja também um divisor de águas, que é justamente essa relação de Estado e iniciativa privada, né? O Estado, sempre quando tenta intervir ou querer colocar na agenda dele uma política pública para desenvolvimento, ele acaba ou em corrupção, malversação do dinheiro público, não é verdade? Ou cometendo erros como foi esse da matriz química no Brasil. Então, acho que a grande solução está aqui conosco, está com nós produtores, está com as associações de classe, está com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada. O Estado só não atrapalhando já faz um grande favor para todos. Eu queria, antes do intervalo ainda, ouvir um pouquinho sobre isso que o Dr. Jefferson falou, que pincelou rapidamente a questão de que tem que se discutir o assunto, mas não em evento patrocinado por indústria. Qual é a dependência hoje que as pessoas têm, os produtores, do sistema montado pela indústria? Porque eu acredito que também muitos dos produtos desenvolvidos, os agrotóxicos, criem uma dependência ou causem um problema. Estou usando uma linguagem leiga aqui para que todos compreendam, que vai ser resolvido por um outro produto da empresa lá na frente. Então, é um sistema de peças que se encaixam. Qual é a dependência que nós temos isso e como quebrar isso hoje? Bem, uma questão precisa ficar muito clara. Quanto mais se usa agrotóxico, mais pragas vai se ter e mais agrotóxico vamos utilizar. Esse é um fator. E no Brasil nós temos o oligopólio dessas empresas, quer dizer, um grupo de empresas que comercializam esses produtos. A dependência é total desse sistema. Por isso que nós defendemos, então, a mão, no caso, de governo, para que reorganize esse processo. Porque da forma que nós estamos vivendo, e daqui a pouco nós podemos entrar na transgenia, no produto transgênico, quer dizer, todo ele é uma dependência. E passa o produtor a ter um custo maior e a sociedade tem que entender que está pagando por isso. Então, o consumo de agrotóxico em demasia não é porque o produtor quer, porque tem uma dependência e ele, como tu bem disseste na questão aí da lagarta, nenhum produto conseguia resolver o problema. E se nós pensarmos direitinho, então essa dependência que está aí para se resolver, terá que entrar a mão de governo nesse quesito. Porque de outra forma, o produtor se vê cercado e o sistema o impõe essa condição, a liberação de crédito, e a liberação de crédito vai para a compra desses produtos. Quer dizer, ele se vê numa condição cercada. Então, é preciso resolver com a mão de governo nesse caso. Sobretudo no crédito, né? Realmente é um ponto-chave aí. Que qualquer custeio agrícola que você faça, você vai ter que obedecer uma cadeia, um programa, digamos assim, um projeto agronômico e que leva em consideração o uso desse tipo de defensivo. Agora, tu falou em dependência, talvez a maior dependência que o produtor rural brasileiro tem, não brasileiro, do mundo, era um produto de um herbicida chamado glifosato. Realmente, essa é uma dependência que todo mundo conhece, todo mundo que é produtor sabe que o glifosato está aí há muito tempo e realmente criou-se uma dependência. O herbicida, para aquele telespectador que não conhece de agricultura, é aquele que mata as ervas daninhas, né? E dentro de um processo que o Brasil passou desde 94, quando tirou vamos dizer, vou tratar só de soja, mas para os outros produtos isso também é quase que equivalente. Saiu de uma soja convencional para uma transgênica, ele mudou um modelo de produção no qual o glifosato acompanhou como uma venda casada. Você tem que ter o transgênico, com o transgênico você tem que ter o glifosato. Porque está lá a tua soja grande e começa a surgir a erva daninha, o glifosato ele passa sobre a lavoura, mata só a erva daninha e não mata a soja. Compreendeu? Sim. Então, 98% dos produtores hoje são dependentes desse princípio ativo. E ele, recentemente, foi até no início do programa a gente falou isso, vem com um estudo que é possivelmente carcinogênico, faz com que a Anvisa
seja obrigada a rever o produto no mercado, e hoje nós temos uma, digamos assim, ameaça séria desse produto ser retirado do mercado. Sim. E aí é a grande questão e a pergunta que se faz: quais as consequências para o mercado e para o produtor rural se um produto desse é tirado do mercado? É como um fumante crônico que lhe retira de imediato o cigarro, né? Então é um vício em cima de um produto. Se retira ele do mercado, o que vai acontecer? Algumas associações, como é o caso da ProSoja, tem um estudo que eu fiz a leitura hoje ainda. Sim. E diz o seguinte, que na retirada do glifosato nós teríamos uma quebra de safra da ordem de 60%. Nossa. Realmente são números que espantam, né? Se isso acontecesse, o Brasil passaria de exportador de player a importador de produtos. Afinal, a gente tem um rebanho de 30 milhões de suínos, 1 bilhão e poucos de bilhões de aves, e a soja é um componente essencial para a alimentação de suínos e aves e de outros animais, né? De gado, etc. Então, como é que isso fica? É um debate realmente que tem que ser feito com responsabilidade, porque, em última análise, nós estamos tratando de segurança alimentar, sim, mas são dois viés: a segurança alimentar, a saúde humana, e a segurança alimentar, o fato de faltar alimento, né? O que seria muitíssimo mais grave. Então, é um assunto que tem que ser debatido com seriedade, e nós indagamos os nossos cientistas, nossas universidades federais, né? As pessoas que têm gabarito e para justamente nos dar uma saída. Eu tenho aqui uma reportagem que saiu no Canal Rural, no dia 8 de maio, que traz o outro lado da história do glifosato. Diz que a proibição da substância impediria o plantio direto, complicando aí a situação da soja, principalmente da soja RR, né, que é um tipo de soja, né? Que representa 90% do cultivo brasileiro. E aí isso vai ao encontro do que disse o Dr. Jefferson aqui, que nós poderíamos sair da produção, da condição de exportador para importador. Por outro lado, a empresa que desenvolve o herbicida diz que fica surpresa com a informação de que o produto é cancerígeno, enfim. Diz que o produto foi reavaliado do ponto de vista toxicológico recentemente pela União Europeia, pelo Canadá, e se chegou à conclusão demonstrando que não havia questionamentos do ponto de vista toxicológico para esse produto, sendo que seus usos foram todos reconfirmados. Estou lendo aqui a fala de um diretor de regulamentação da empresa, Geraldo Berger, enfim. E aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, para voltarmos daqui a pouco falando um pouquinho mais dessa questão de possibilidade de alternativas, porque já se falou bastante da dependência da empresa e do químico também. Tem os royalties que a gente não falou aqui, que o produtor também fica refém ao utilizar esse tipo de produto. E aí a gente vai responder também a questão que o Wellington Santos mandou aqui para a gente no começo do programa, quer saber quais culturas são mais atingidas pelo uso de herbicidas e agrotóxicos. Então são 2 minutos e nós estaremos aqui de volta.